Olá, hoje é dia de giro político e o nosso bate-papo é com o deputado estadual Requião Filho, ele que é candidato à reeleição. Bem-vindo, prazer recebê-lo em nossa redação. Obrigado pelo espaço, é sempre bom estar conversando com as pessoas, debatendo a política, debatendo a boa política. Eu acho que hoje o que falta para nós no Brasil é decisões informadas e o debate ajuda a isso. Não a discussão, o debate. A gente fala Requião Filho, mas a gente não sabe o nome, então eu vou fazer aqui um resgate. Maurício Tadeu de Melo e Silva, mais conhecido como Requião Filho, 42 anos e está em busca do seu terceiro mandato como deputado estadual, é isso? Em busca do terceiro mandato como deputado estadual pelo PT, estamos aí em pré-campanha, né? Todo mundo é pré-candidato, saindo das homologações. É uma loucura, é uma fantasia isso da nossa justiça eleitoral. Eu acho que o processo eleitoral hoje ele precisa melhorar muito. Nós estamos com a dificuldade de trazer propostas, de trazer o debate. Você é candidato e você é proibido de pedir voto. Daqui uns dias a campanha vai ser o candidato ao cargo X explicando como fazer uma receita de bolo. Porque se ele colocar as suas ideias, as suas opiniões, a justiça tira ele do ar. Então a democracia no Brasil está fragilizada e eu acho que a gente precisa discutir mais política. Estão dizendo para as pessoas, né? Política a gente não discute. Política a gente discute sim. Política é o preço do feijão, é o preço da água, é o preço da luz, é o preço do frete, é o preço da gasolina, do diesel, tudo isso é política. Então a gente precisa resgatar essa discussão na nossa sociedade. Requião Filho, você está experimentando uma eleição diferente, de certa forma, pelo menos quando o assunto é partido político. Muito diferente. Você foi eleito 2 vezes pelo MDB e agora está em pré-campanha pelo PT. O que isso muda na sua campanha, na sua trajetória agora nessa corrida eleitoral? Na verdade, eu tive que mudar de casa para continuar sendo eu mesmo. O MDB, o partido pelo qual eu me elegi 2 vezes, eu fui o mais votado da última eleição, resolveu, através da sua executiva, fazer uma convenção com apenas 30% dos delegados. Todos os diretórios que eram pró-Requião foram dissolvidos, encanetadas da executiva, e ganharam na mão grande uma convenção para apoiar o Ratinho, em troca de uma secretaria, de pequenos favores. O MDB rasgou o seu estatuto, rasgou as suas bandeiras, e aquela executiva conseguiu esses pequenos favores, mas perdeu a militância do partido. O partido hoje corre o risco de sequer fazer um deputado estadual, dependendo como forem as eleições e a polarização desta eleição. O MDB perde a sua identidade como executiva, mas a base do partido, a militância, continua ainda acreditando nas bandeiras. E para eu continuar acreditando nessas bandeiras, podendo fazer o meu discurso com coerência, fazer o discurso e praticar o discurso, eu tive que sair do partido. Recebi de diversos partidos o convite, venha conosco, mas era tudo com poréns, com mas, com veja bem, e eu não gosto do veja bem, eu gosto de poder falar o que eu penso, de manter minha posição de forma clara, objetiva, curta e grossa. A ida do seu pai, Roberto Requião, para o PT, de certa forma, teve um peso na sua decisão? Teve um peso muito grande, até porque o Requião é o meu norte político. Além de ser o meu pai, ele é a figura na qual eu vejo um ícone da política paranaense, 3 vezes governador, 2 vezes senador, prefeito da capital, deputado, secretário de Estado, com uma história que as pessoas podem não concordar 100% com o Requião, mas tem que respeitá-lo. O Requião não tem escândalo de corrupção, o Requião não tem desvios de conduta, o Requião sempre foi coerente no seu discurso e na sua prática. E isso nos fez mudar para o PT, para a gente poder continuar nessa coerência, sem precisar mudar o discurso. Se fôssemos para algum outro partido, teríamos que mudar. Se permanecêssemos no MDB, ia ter que apoiar um governador que judia do agricultor, que brigou com os professores, que é inimigo dos nossos policiais, não tinha condições de apoiar o Rato nessa reeleição, da qual eu tenho certeza que ele não vai levar. Você falou agora há pouco que foi o deputado mais votado pelo MDB na eleição passada. Se não me engano, 82 mil votos. 82.500, alguma coisa. Em nível de estado, foi o quarto mais votado. Qual é a perspectiva para essa eleição? É ampliar o número de votos? Como você trabalha nesse sentido? Eu trabalho sem pensar nisso. Porque se você trabalha eleito pensando na reeleição, você começa a fazer concessões. Se eu votar assim eu perco o voto, se eu falar não sei o que eu perco o voto. E no momento que você rasga esse tecido moral,
não tem mais como costurar. Então, eu faço o meu trabalho de acordo com aquilo que eu faço de discurso e vou nessa linha. Se der resultado, bem, que maravilha. Tem dado, não posso reclamar. Mas o nosso trabalho é de acordo com a minha consciência. O que eu coloco no discurso é o que eu pretendo colocar na prática. E se isso reverter em voto, ótimo. A gente trabalha, roda o estado do Paraná, está sempre em contato com o pessoal do interior, procurando conhecer a realidade local. Aqui em Marechal mesmo, já tive diversas vezes nesse mandato, menos um pouco do que no último por causa da Covid, que todo mundo ficou preso em casa. Mas estamos sempre na região oeste, tentando entender por quê. O que a região oeste precisa? É diferente do que o noroeste precisa, que é diferente do que o sul precisa. E às vezes dentro de cada região ainda tem as micro-regiões. Se você fica no ar-condicionado do seu gabinete recebendo prefeitos e vereadores pedindo pequenos favores, por educação, quando você pergunta como é que está Marechal? Está muito bem. Se você vem aqui e fala como é que está Marechal, o cara fala isso aqui está errado, aquilo ali não aconteceu. Então você tem que estar presente. Eu gosto de estar presente no Paraná inteiro, trazendo o meu trabalho, cobrando o governo, exigindo que o governo faça o seu trabalho, que na minha opinião não tem feito. É claro que você fala dessa questão dos votos e tudo, mas toda a federação, enfim, todo partido, ele tem uma projeção. Para você se reeleger deputado, quantos votos você precisa fazer nessa campanha? Eu acredito que na maioria das federações que aconteceram, a linha de corte aí nesse novo modelo vai estar acima de 30 mil votos, 35 mil votos. Na maioria delas, alguns partidos até 50, 60 mil votos, porque não tem uma chapa que faça a legenda, né? Proporcional, para quem não sabe, você tem um número X de votos somados para fazer uma legenda e a cada X votos você faz mais uma ou duas cadeiras conforme você vai aumentando esse número. Então algumas dessas legendas aí serão legendas pesadas. Eu acho que no PT a faixa de corte vai estar aí nos 35, 40 mil também, como na maioria dos partidos. Então em tese você precisa no PT não, na federação, né? Em tese você precisaria bem menos do que na última campanha. Em tese sim, mas eu gostaria, lógico, que a gente gostaria de ver o trabalho reconhecido e aumentar, né, a projeção de votos. É um partido novo, um partido que nos recebeu muito bem, é uma federação com um propósito maior do que um propósito partidário. Porque nós não estamos disputando a presidência do PT, uma corrente interna ou uma vaga na executiva. Nós estamos tratando do futuro do Paraná e do futuro do Brasil. São os próximos 4 anos. Você falou há pouco da questão da receptividade. Como tem sido a receptividade do Requião Filho dentro do PT e do Requião Filho candidato perante ao eleitorado do Paraná? Muito boa. Não posso reclamar. Dentro do PT eu fui muito bem acolhido, é um pessoal muito aguerrido à política, eles gostam de discutir a política, tem um debate interno muito grande e eu fui muito bem acolhido. E no começo, em alguns locais pontuais, você fala, mas no PT, eu falo assim, mas eu continuo sendo o mesmo. Pois é, verdade. Então, quando eles percebem que eu troquei de partido para não mudar a minha essência, isso valoriza ainda mais o reconhecimento do eleitor. Porque esses políticos que são governo, não importa quem seja o governo, eles vêm desgastando a classe política. Eles vêm queimando o filme da boa política. Aquele pessoal do centrão de Brasília. Orçamentos secretos, acordos, nomeações, o que o MDB fez aqui no Paraná. Essa política é a velha política, é a política suja. E o Ratinho joga essa política de comprar partidos, de comprar apoios, de negociar essa governabilidade, entre aspas. Os deputados da base votam sem saber no que estão votando, eles não leem a pauta, ficam esperando o líder do governo dizer sim ou não. E veja, cometem erros absurdos e às vezes nós tentamos pegar um projeto e salvá-lo, melhorá-lo. As emendas não podem ser apreciadas, porque tem que votar do jeito que veio. Por que essa preocupação de fazer tudo engessadinho assim? De um parlamento que não debate ideias. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim, tem sido ruim para o Paraná. Então eu acho que a gente precisa trazer esse debate mesmo. E sendo oposição, eu sou livre para fazer o debate. Já os deputados do governo têm que se comportar como bichinhos de estimação amestrados. Senta, senta, deita, deita, rola, rola. Concorde você ou não. Voltando para a campanha. Toda campanha tem a sua particularidade, tem uma diferença, enfim. Qual é a
particularidade da campanha deste ano? Uma comparação de Brasil e Paraná. A particularidade é, nós queremos menos impostos, mais empregos. Nós queremos ajudar do microempresário à indústria paranaense, do pequeno agricultor ao agromecanizado, às grandes cooperativas. O que nós temos hoje é um governo centralizado nos grandes negócios. Nas grandes cidades, porque o interior está abandonado, vive de migalhas e pequenos favores. Nós temos que cuidar dos micro, pequenos e médios empresários que geram quase 80% dos empregos no Paraná e respondem apenas por 6% do ICMS. Esses que geram emprego não têm uma vantagem tributária do governo. A Ambev, uma multinacional que gera poucos empregos em comparação, tem bilhões de reais de isenção fiscal. No próximo orçamento serão 16 com B de bola, bilhões de reais de isenção fiscal. Eu não sei para quem, você não sabe para quem está nos assistindo não sabe para quem, porque é tudo no sigilo, não tem transparência. E no Paraná não pode uma multinacional ter uma vantagem a mais do que uma empresa paranaense. Isso é um absurdo. Quando nós assumirmos o governo, só existirão isenções fiscais para multinacionais que possam ser dadas, por exemplo, para empresas paranaenses. Só haverá um benefício para o agronegócio se esse benefício puder ser estendido ao agricultor em forma de fomento. Ou seja, nós precisamos investir para que o pequeno cresça. Hoje, como eu disse, é um pequeno governo de grandes negócios, mas quem gera emprego, quem põe comida na mesa é o pequeno empresário, é o microempresário, é o agricultor que planta comida em vez de commodities. Então, o agromecanizado ele é muito importante, ele gera divisas, ele gera renda, ele exporta, ele importa, mas quem põe comida na minha mesa para o meu filho comer é o agricultor, é a agricultura. Não a agricultura familiar, porque daí a gente pensa numa pequena propriedade com uma pequena horta. Nós estamos falando aqui da agricultura familiar, não de subsistência, mas aquele agricultor que cuida da sua terra, que tem lá 300 cabeças de gado, que tenha lá 100 cabeças de gado, não um cara que tenha 10 mil, não um cara que planta 1.000 hectares de soja, mas um cara que planta 10 hectares de arroz, de feijão. Então a gente precisa valorizar para que esse cara possa crescer. Copel e Sanepar existem para isso, não para dar dinheiro para acionistas como eles existem hoje, aumentando, tudo bem, vocês não pagam a Sanepar aqui, vocês têm uma empresa local, mas vocês pagam a Copel. E o presidente da Copel falou claramente em uma entrevista, primeiro acionista, depois o mercado, depois a empresa, depois o povo do Paraná. Isso para mim é um crime. Isso para mim significa que eles estão roubando a nossa economia. Porque quando eles aumentam tarifa de luz, ele tira dinheiro da economia paranaense para dar lucro para acionistas que sequer moram no Brasil. E quando a gente congela a tarifa, quando a gente diminui o custo, nós atraímos empresas, atraímos indústrias, facilitamos o agro. Então, o diferencial dessa campanha é esse, é o que nós temos hoje, o que nós tivemos ontem, o que nós podemos ter amanhã. E hoje, o que nós temos é um governador prometendo fazer tudo aquilo que ele não fez nos últimos 3 anos e meio. E um candidato, um pré-candidato como Roberto Requião, prometendo fazer mais e melhor tudo aquilo que ele já fez. Um aval de que é possível porque já foi feito. Então, essa é a diferença dessa campanha. Vão ser comparações do Paraná que nós tínhamos, o Paraná que nós temos e o Paraná que nós queremos. Você fala há pouco, falou de vários setores, agronegócio, indústrias, enfim, diferentes áreas. As suas bandeiras partidárias, as suas bandeiras, suas propostas de campanha, quais são elas? Começa com menos imposto. Nós temos que ter uma revisão, menos imposto para quem gera emprego. É trocar imposto por emprego. Nós já fizemos isso no governo Requião e nós podemos fazer. Hoje, nós temos no Paraná ainda a maior faixa de isenção de ICMS do Brasil, mas ela gira perto de 400 mil reais. Ela, se tivesse sido corrigida a contento, seria perto de R$1 milhão ano. Tem mais, no Paraná hoje nós cobramos substituição tributária de micro e pequenos empresários que estão no Simples, que não podem ter crédito tributário. Nós temos que acabar com o ST para quem estiver no Simples, porque senão nós tiramos o objetivo de ter o Simples, porque nós estamos cobrando impostos deles e eles não podem se creditar. Nós temos que voltar a investir nos pequenos municípios primeiro, depois dos grandes, porque um município como Curitiba ele tem arrecadação suficiente para dar conta da sua saúde, para dar conta da sua manutenção. Ele gira praticamente como um município autônomo. Um município como Marechal, apesar de um município muito rico, precisa da ajuda
por exemplo, do governo do estado. O município, como 4 pontes, se não tiver o apoio do governo do estado, não tem nem posto de saúde. Então as obras elas têm que ser feitas, e nesse governo nenhuma obra foi feita. O Ratinho tem uma obra que começou e terminou no seu governo, mas as obras têm que ser feitas onde elas fazem a diferença. Esse é o nosso mote, é um governo para quem precisa. E as pessoas precisam entender que é uma simbiose. Marechal só vai bem se Paranaguá estiver bem. Paranaguá só vai bem se Palmas estiver bem. Palmas só vai bem se Curitiba estiver bem. Então a gente precisa entender que a gente tem que cuidar do estado do menor para o maior, onde a gente possa, por exemplo, reverter, como nós revertemos, o êxodo rural. As pessoas deixando o campo para subempregos na cidade. Isso é ruim para a economia, isso é ruim para o Paraná. As pessoas têm que ficar no campo produzindo cada vez mais, com o apoio que tinham, por exemplo, do Iapar e da Emater, que hoje praticamente não existem no estado. Então eu acho que a gente precisa retomar isso. E esse é o nosso mote de campanha, as nossas bandeiras. É cuidar primeiro de quem precisa. Porque quem tem dinheiro, coloca o filho numa escola particular aqui em Marechal Cândido Rondon, tem plano de saúde e tem carro para ir e vir. Quem precisa da escola pública é quem não tem dinheiro para pagar uma escola de qualidade para o seu filho. É quem não tem como levar o filho para a escola, porque às 5 da manhã ele está na labuta. É quem, quando o filho fica doente, vai às 4 horas da manhã tentar pegar uma fila num posto de saúde para, se tiver sorte, ter um médico para atender o remédio para dar para o filho. Essas pessoas precisam de atendimento primeiro. Depois, com essas pessoas estando bem, nós podemos atender os demais daí como um todo, porque, como eu disse, é simbiótico. O Estado só vai bem se todo mundo estiver bem. O senhor sempre fala muito no seu mandato a questão do seu comprometimento com a defesa do interesse público, se coloca contra a politicagem, contra a corrupção e tem defendido esse mote, digamos assim, ao longo da sua... A corrupção está presente na política de todo jeito. Pode ser numa negociata entre um político e um empresário, como pode ser num governador nomear a irmã de um deputado, o irmão de um deputado, para garantir o seu voto num projeto na Assembleia. Isso é corrupção moral. E é o que eu disse, é o tecido que tem sido rasgado no Paraná. Então nós temos sim que combater isso, porque isso é politicagem. Porque o cara se elege com um discurso, no dia seguinte, à posse do governador, ele começa a votar de uma maneira completamente diferente ao que ele se elegeu, do discurso que ele elegeu. É porque não importa a cor da vaca, o que importa é o leite. Não. Você foi eleito para representar aquele discurso, aquela bandeira. Seja coerente com o seu discurso, tenha caráter para isso. Mantenha a sua palavra, vote a favor daquilo que for bom e vote contra aquilo que você discordar e explique por que você votou contra. Porque ser oposição não é só votar contra, é saber por que você está votando contra e poder votar a favor daquilo que for bom. Ser base é votar a favor sempre, sem saber sequer no que você está votando. E isso não é bom, isso é politicagem. Essa não é a boa política que a gente espera de um parlamento no estado do Paraná. É notório, claro, que, vamos dizer assim, o papel da oposição nesse sentido, ele é mais ativo, ele fica mais livre. É isso que se identifica na prática. Sim, é isso que a gente se identifica na prática. Mas veja, eu gostaria de ver uma base crítica. Lembra daquela história para criança do rei nu? Que o cara faz uma roupa transparente para o rei, ele acredita, e ninguém da corte tem coragem de gritar para o rei dizendo que ele está nu, ele sai andando pelado pela cidade? É o que acontece hoje. O governo faz uma bobagem em cima da outra e os puxa-sacos não têm coragem de avisar. O bom amigo faz a crítica construtiva, ele avisa. O que nós temos hoje não são parceiros do governo, são chupins. Requião Filho, você está hoje cumprindo agenda na região oeste, acredito que deve voltar para cá, enfim, como falou há pouco, já esteve inúmeras vezes aí nos últimos tempos. Qual tem sido a receptividade especificamente aqui na nossa região, em Marechal Cândido Rondon? Como está o partido aqui trabalhando nas candidaturas nas candidaturas locais, a candidatura do Requião, dos deputados federais está muito bem organizado, está trabalhando bem. O que nós vemos é essa preocupação com a geração de empregos. A região é agro, ótimo, mas nós precisamos também de indústrias, nós temos que beneficiar aqui. A indústria gera emprego de carteira assinada, gera empregos que seguram a renda na cidade. A pequena empresa, ela devolve o que ela ganhou para o município. A gente precisa investir nesse tipo de geração de emprego. Vamos sim incentivar o agro,
do pequeno ao grande, mas temos que industrializar o Paraná, temos que fazer reformas estruturantes para que a gente tenha a chance de trazer uma empresa. Como é que eu trago uma empresa para Marechal Cândido Rondon, se quando o dono da empresa perguntar, você fala assim, deputado, como é que é Marechal? Olha, Marechal é uma cidade incrível, um povo trabalhador, um povo honesto, você vai ter lá uma mão de obra firme. Ah, que bom. E como é que são os acessos a Marechal Cândido Rondon? Olha, veja, eu estava vindo ontem de Curitiba para Marechal, teve um acidente em Cantagalo 1h da tarde e a rodovia foi liberada 1h da manhã. Isso prejudica a minha logística. Pois é, e estão botando mais 15 novas praças de pedágio no Paraná, com apoio do governador Ratinho e do presidente Bolsonaro. Mas isso aumenta o meu custo, vai arrebentar com o meu frete. Pois é, mas como é que é a conta de luz lá no Paraná? Ela sobe todo mês, independente se precisa ou não, para garantir lucro para os acionistas. Mas aí o meu custo fixo fica difícil. Pois é. Então se a gente tem luz cara, tem água cara, tem pedágio e tem impostos acima da média nacional, como nós estamos tendo no Paraná, a não ser que você seja amigo do governador e participe do Paraná competitivo, a indústria não vem. E aí, como é que a gente faz para gerar emprego? Como é que nós vamos ter um pequeno comércio aqui em Marechal Cândido Rondon, se ele vai pagar ICMS antecipado em cima da calça jeans que ele vai comprar 30, 40 peças, e o velho da van consegue crédito tributário e compra 10 mil peças, já ganha no preço e ganha no imposto. Como é que a pequena empresa vai sobreviver? Você compraria uma calça jeans no pequeno comércio local por R$150 ou compraria a mesma calça jeans na van por 100? Você vai na van porque o teu dinheiro está difícil, mas isso prejudica o comércio local e ele está sendo prejudicado porque nós não temos uma política de incentivo ao pequeno e microempresário mais no Paraná, não uma de verdade. Abrimos crédito tributário para os pequenos e microempresários na pandemia. Pergunte aqui em Marechal quantos conseguiram acesso a esse crédito. Quase ninguém. Era uma burocracia enorme e era quase o mesmo preço do crédito em um banco normal com menos burocracia. Então nós temos que gerar empregos no Paraná e empregos onde a riqueza permaneça aqui. Indústrias e empresas paranaenses, agro paranaense, agricultor paranaense. É isso que a gente precisa valorizar, o nosso povo, a nossa gente. Você tem muito firme as suas bandeiras, os seus propósitos, o seu mote de campanha. Tem uma boa escola. Nós não, lá em casa não pode ser frouxo. E o paranaense, o que ele pode esperar do Requião Filho se você for reeleito para o seu 3º mandato? Uma luta incansável por essas bandeiras e pela transparência. Porque se você escutar um político falar que ele é contra a corrupção, mas ele não abre a caixa preta da isenção tributária, opa, tem cara da Sonensembu. O melhor remédio à corrupção é a prevenção. E a prevenção a gente faz com transparência. Não adianta querer punir depois, tem que evitar que aconteça. Então, essa luta, combate à corrupção, a favor da transparência e geração de emprego, valorização do nosso povo. É isso que eles podem esperar do Requião Filho como deputado. Porque eu acho que é o que tem faltado hoje na Assembleia, e digo isso sem medo de errar. Nós temos hoje deputados que lutam apenas pela reeleição, não pelo povo paranaense. Requião Filho, foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Um bate-papo agradável. Muito obrigado. Obrigado a você. Se você gostou do meu trabalho, gostou do que eu falei aqui, procura o Requião Filho nas redes sociais, @Requião Filho, TikTok, Instagram, Facebook, facebook.com/Requião Filho, e o meu site, que é o requiãofilho.com.br, por determinação da Justiça Eleitoral, vai sair do ar. Mas procura no Google que a gente tem coisa nova para vocês em breve. O Presente, você bem informado.